Agora nós veremos como utilizar um outro operador na função C, que é o operador diferente. Para isso, observe essa tabela pequena, onde eu tenho departamentos e suas respectivas verbas atuais. Seguindo este enunciado, cada departamento deverá ter sua verba aumentada em 10%. O RH irá manter a verba que já existia. Assim, veja que financeiro, jurídico e informática, eles têm, através de um recálculo, o aumento da sua verba em 10%. O RH, que atualmente tem R$ 5.000, deverá se manter com R$ 5.000. Nós iremos então agora demonstrar a você como faremos essa nova função C. Vamos iniciar clicando na célula C2 e clicando no botão FX. Na janela Inserir função, clique na função C e a seguir no botão OK. A condição que precisamos inserir nessa caixa é uma condição que diz ao Excel se o departamento que aqui está, ele não é o RH, para que possamos fazer o cálculo da verba. Então eu vou clicar em A2 e vou acrescentar aqui o símbolo do diferente. No seu teclado, pressione o símbolo de menor e depois o de maior. Esse símbolo é o diferente. Portanto, se o departamento, neste caso A2, for diferente de RH, RH, por ser um texto, precisa estar entre aspas, como já vimos em formatação condicional. Se for diferente de RH o departamento, então faremos um cálculo simples, um cálculo que vai acrescer 10% a verba atual. Clico, portanto, na célula B2, que é onde consta 10.000, e adiciono a ele 10% vezes os 10.000. 10% de 10.000 dá R$ 1.000. R$ 1.000 mais 10, eu tenho aqui os 11.000. Porém, caso o departamento que eu esteja analisando seja RH, então eu vou repetir a verba. Desta maneira, quando não for, existirá um cálculo de reajuste. E quando for RH, será mantida a verba atual. O resultado da fórmula está aqui embaixo, eu vou dar OK e arrastar. Aqui eu tenho a linha do RH, onde eu estou mantendo a verba. E as demais células, onde não são RH, estas estão com o recálculo feito. Bem, agora nós iremos evoluir um pouco mais com a função C. Naquele nosso primeiro exemplo, quando iniciamos o estudo da função C, nós vimos que quando um cliente ele atrasava, uma multa de 10% era inserida. Quando ele pagava até a data de vencimento, o valor original era mantido. Mas agora nós iremos aprender a inserir mais do que uma condição dentro da função C. Aqui nós usamos apenas uma condição. Nesse exercício, o enunciado agora mudou. Ele nos diz, se o cliente atrasar o pagamento, acrescentar 10% ao valor original. Até aqui era o que acontecia antes. A mudança vem agora. Se o cliente antecipar o pagamento, descontar 10%. Então agora se o cliente ele pagar antes do prazo, ele vai ter um desconto de 10%. E finalmente, se o cliente efetuar o pagamento no dia exato da data de vencimento, ele mantém o valor que deveria pagar. Existem aqui 3 condições, faremos isso com a função C, para você poder ver que não tem um limite agora para você trabalhar com ela. Você pode analisar quantas condições necessitar. Vamos clicar na célula F2 e no botão FX. Selecione a função C, clique OK. Vou posicionar a janela um pouquinho mais para o lado e iniciar a primeira condição. Na verdade, existem 3 condições e não há uma ordem para você iniciar a função C. Você começa da forma que você julgar mais interessante. Eu vou seguir o enunciado. Então aqui diz, em primeiro lugar, que se o cliente atrasar o pagamento, acrescentar 10% ao valor original. Vou clicar na data de pagamento e perguntar ao Excel se essa data ela é maior do que a data de vencimento. Se paguei após a data de vencimento,
terei uma multa. Então, clico nos R$ 1.000 mais 10% vezes 1.000. Idêntico ao que já vimos visto anteriormente. A novidade vem agora. Quando fizemos o primeiro exercício, aqui nós estávamos clicando em R$ 1.000, pois se o cliente pagasse até a data de vencimento, o valor original seria mantido. Mas agora há uma mudança. Quando o cliente ele paga antecipadamente, há um desconto. Portanto, para fazer uma nova condição nessa caixa, eu devo vir nesse canto, nessa caixa daqui, que é a caixa de nome, clico na setinha que aparece e seleciono nesse exemplo mais uma vez a função C. Como eu quero fazer surgir mais uma vez uma outra janela, clico na função C. Perceba que, embora a janela esteja em branco, o que você fez ainda está registrado aqui. O que está acontecendo é apenas uma continuidade à sua linha de raciocínio. Vamos inserir a segunda condição para prever o desconto que o cliente poderá receber. Vou clicar em D2 e acrescentar o contrário, o símbolo de menor. Se a data de pagamento for inferior à data de vencimento, então eu estou diante do desconto que o exercício pede. Pego os R$ 1.000 e subtraio do desconto, 10% vezes R$ 1.000. E, finalmente, estamos diante do que restou, a terceira condição, pois, se uma data que nós já vimos antes não pode ser maior, se uma data não pode ser menor do que a outra, as datas só podem, consequentemente, serem iguais. E, seguindo o exercício, se uma data for igual a outra, nós iremos repetir o valor original. Desta forma, nós temos aqui as três condições inseridas. Vou dar OK, arrastar para baixo. Vamos analisar os três casos. O primeiro cliente deveria pagar no dia 2, pagou no dia 18, está em atraso. 10% de R$ 1.000 passou para 1.100. No segundo exemplo, nós temos aqui o pagamento deveria do Luciano ser feito no dia 3 e foi antecipado. Então, ele deverá receber um desconto de 10%. 10% de 2.000 é R$ 200. 2.000 menos 200, 1.800. E o último caso, finalmente, que é quando o cliente paga exatamente na data de vencimento. Os valores são mantidos. Com isso, você acaba de aprender e você poderá, usando uma função C, abrir novas condições com a mesma função C.